no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As mudanças no quadro partidário nacional com reflexos no cenário político do Ceará a caminho das eleições de 2022. As articulações para a fusão entre o DEM e o PSL avançaram ainda mais e as lideranças nacionais das duas siglas chegaram a um entendimento para definir que o novo partido será denominado União Brasil e terá o número 44. O novo partido nasce com pelo menos 80 deputados federais e uma bancada de 7 senadores. Quem está conosco aqui no Jornal Alerta Geral para falar mais sobre a fusão do DEM com o PSL é o deputado federal Heitor Freire, único representante do PSL no Ceará. Deputado Heitor Freire, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor está nesse momento ainda em Brasília. E a minha primeira pergunta: como foi montada essa engenharia para a fusão do DEM com o PSL, dando origem aí a um novo partido, União Brasil? Bom dia! Bom dia a todos do Alerta Geral, bom dia Beto Almeida, bom dia Luzenor. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, já voltando aí para minha terrinha, e é um imenso prazer e satisfação falar com todos vocês. Eu pessoalmente estou muito satisfeito com essa fusão, DEM-PSL. E aí trouxemos um nome em comum, União Brasil, e ambos os números foram vetados, tanto o 17, na qual eu vou sentir muita falta, como o 25 também foi vetado. E aí o número em comum dos que estavam disponíveis foi o 44. Então, União Brasil 44 será o nosso novo nome e número. Obviamente, ainda existe um processo legal a se passar. Na próxima semana, nós teremos, terça-feira, uma Assembleia Geral, porque as assembleias que tivemos foram apenas da Executiva Nacional. E agora será da Assembleia Geral, convocar todos os filiados. No caso, será próxima semana, terça-feira, aqui em Brasília. E depois dessa Assembleia, nós enviaremos toda a documentação para o TSE aprovar essa fusão. Então, eu diria que essa fusão até dezembro, ela deve sair. O que é que tem por trás dessa fusão? Obviamente, a criação do maior partido do Brasil. Hoje o PSL tem 53 deputados federais e o DEM tem 28, ou seja, somaremos 81 senadores. Então, quando se fizer o cálculo do fundo partidário e fundo eleitoral e tempo de TV, que é um ano antes que o cálculo é feito, nós teremos a fatia de 81 deputados federais. Depois, em março do ano que vem, quando a janela partidária se abrir, nós já sabemos de alguns que vão sair, alguns que vão acompanhar o presidente. Todos sabem que o presidente tem conversas ali com o PP, com o PMB, com o PTB, com o PRTB. Então, o presidente deve sair para um desses partidos, pelo menos do PSL, uns 20 devem acompanhá-lo. Ou seja, do PSL volta-se para uns 33 deputados e do DEM, talvez uns 10. Tem ali a ministra Tereza Cristina, tem o Onyx, né, o ministro Onyx, ou seja, uns 10 devem sair. E aí a gente volta para aquela bancada de 50 e poucos deputados. Só que nós já temos aí uma lista de mais de 30 deputados aí do Ceará, todos já sabem, né? Tem 4 deputados federais do Ceará, aí também esse namoro bem avançado para também ser um novo partido, e de outros estados, vários outros de outros estados, ou seja, com 50, que quando os novos 30 que virão, a gente volta para a mesma bancada de 80, e aí, para as eleições, em um nosso pior cenário, a gente volta ainda com a bancada de mais de 70 deputados, de 70 a 100 deputados, volta na próxima eleição, ou seja, para 2026, tanto 2024 como 2026, continuar sendo o maior partido do Brasil. Então, essa nova sigla vai fazer um diferencial grande agora, na eleição do próximo ano, 2022, como 24 e 26 também terá um grande peso na política nacional e estadual. Aqui no Ceará, então, deputado Heitor Freire, o União Brasil ficaria com 4 deputados federais. O senhor e quais são esses 3 outros integrantes da bancada federal do Ceará que irão se filiar à nova sigla? Eu vou mencionar apenas o capitão Wagner, porque os demais aí eu vou deixar eles não perder o brilho de quando eles anunciarem, mas é o grupo ligado ao deputado capitão Wagner, todos já sabem
do acordo que eu pessoalmente fiz com o capitão Wagner. Ele tem a liderança do PSL hoje, e ele é o nosso pré-candidato ao governo. Essa nova sigla vai continuar apoiando, eu vou continuar apoiando o capitão Wagner. Então ele hoje é o presidente do partido, ele quem comanda o novo partido. Aí muitos perguntam, mas Heitor, no DEM nós temos Chiquinho Feitosa. Ninguém vai desprezar um homem do calibre de Chiquinho Feitosa, com o histórico político dele. A gente vai, obviamente, buscar o diálogo. Assim que essa fusão foi enviada para a Nacional, os diálogos vão conversar. Eu acredito que tudo no diálogo e com conversa se resolve. Então, nós temos aí dois... Eu, pessoalmente, não quero a presidência, já sou membro da Executiva Nacional, presidente do PSL Fortaleza e vice-presidente estadual. Já estou muito satisfeito. Quanto à presidência estadual, aí hoje eu apoio o capitão Wagner, mas ninguém vai desprezar a pessoa do calibre, do histórico, né? Do peso de Chiquinho Feitosa. Nós queremos ali conversar com ele, entrar num denominador comum e agregar, né? Formar um grupo que seja forte no Ceará. Também conosco o deputado Heitor Freire está o jornalista Beto Almeida. Deputado Heitor Freire, bom dia. Boa viagem aí para o senhor aí de Brasília aqui para o Ceará. E eu pergunto o seguinte, o senhor falou exatamente do respeito, da convivência que espera manter com o Chiquinho Feitosa, que é o atual presidente do DEM no estado. Eu pergunto, qual é o impacto que essa nova sigla terá nesses arranjos eleitorais, deputado, a partir dessa fusão? Porque a gente não pode esquecer que o DEM hoje é aliado, por exemplo, ao governo do estado. Beto, você sabe que política é momento, política ele tem seus momentos e os diferentes cenários. O que aconteceu daqui para trás foi uma coisa e daqui para frente será outra coisa. Então, a pessoa, né, o histórico, Chiquinho Feitosa foi deputado, Chiquinho Feitosa tem um peso político muito grande, tem muitas lideranças, tem um grupo, tem uma chapa já formada. Então, assim, é um nome respeitado a nível nacional. Então, ninguém pode chegar e querendo mandar, tem que trazer, chegar numa mesa, conversar, não vai ser só uma reunião, um lado tem que ceder, o outro lado tem que ceder. Eu, pessoalmente, vou estar ali só tentando construir o diálogo e o acordo. A única coisa que eu digo é que não será passado um trator e nem será desprezado. Uma pessoa como ele tem que ser respeitada. Mas o acordo aí feito é que capitão Wagner será o presidente da nova sigla no estado do Ceará, ou seja, do União Brasil. O acordo que o PSL firmou, que o União Brasil está sendo criado agora, o DEM ele também está vindo com alguns pedidos, assim como o PSL. Na minha leitura política é o seguinte, quem vai liderar em cada estado é quem tem o peso político. Então, quando você coloca o peso político do capitão Wagner, hoje ele é a maior liderança de oposição do Ceará, ninguém pode negar isso. E o capitão está trazendo um grupo de deputados federais, deputados estaduais, vereadores para a nova sigla. Então, tem esse peso. No PSL já foi feito esse arranjo e ele, eu digo que é o presidente do PSL, mesmo ele ainda não estando filiado devido à janela partidária, mas ele quem comanda o PSL. Assim que a fusão foi enviada para o TSE, que vai ser na próxima semana, eu acredito que até no máximo dezembro o relator ou o pleno do TSE já deva julgar aprovando essa fusão, porque não tem, se os dois partidos aprovaram, não tem por que desaprovar. Mas eu acredito que tudo isso aí vai se resolver. Entendeu? Deputado Heitor Freire, eu tenho mais um minuto aqui para uma pergunta e uma resposta. E a pergunta é a seguinte: especula-se sobre o volume de recursos que esse partido terá no fundo eleitoral. Falou-se em 450 milhões de reais para 2022. Qual é o valor real em termos de estimativa do fundo eleitoral para 2022 e qual tempo terá na propaganda de rádio e televisão o União Brasil já nas eleições de 2022? Vai depender das conjunturas de coligações, tanto a nível presidencial quanto a nível de Estado. Então, tudo isso aí tem as coligações que vão fazer a fatia. Hoje, o fundão está em torno de 1,2 bilhões. Então, a gente ainda vai votar, tem aquele fundão de 5,7 bilhões, que vão votar ainda, que o presidente não vetou por completo. Então, assim, se fosse nas somas de hoje, seriam mais de 500 milhões. Se o fundão dobrar, pode chegar a 1 bilhão.
Então, assim, é um valor muito significante, entendeu? Eu deixo bem claro que eu votei contra, vou votar contra, mas para que todos não usem. Agora, se for para um usar e outro não, aí nós iremos usar sim para alavancar as nossas candidaturas nos estados. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado Heitor Freire, que foi eleito em 2018 pelo PSL e vai integrar a bancada do novo partido que está surgindo da fusão entre DEM e PSL. Deputado Heitor Freire, obrigado pela presença aqui no Jornal Alerta Geral. Bom retorno para Fortaleza. Muito obrigado, Beto Almeida, Luzenô, a todos do Alerta Geral. Um beijo no coração de todos aí do meu querido Ceará. Tamo junto. E daqui a pouco no bate-papo político, Beto? Vamos conversar, Luzenô, sobre a ação do governo e da Petrobras para criar uma ação social para o Vale Gás.